Graça e paz. Eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma noite eu quero convidar você para meditar comigo à luz das Escrituras, para ler comigo um salmo e ler o texto com as lentes do teu coração, com as lentes da tua alma. Eu leio nessa noite o salmo de número 79, que diz o seguinte: Os bárbaros arrombaram tua casa, ó Deus, violaram teu santo templo, transformaram Jerusalém num monte de entulho. Eles serviram os corpos dos teus servos como banquetes para as aves de rapina. Atiraram os ossos do teu povo santo aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como baldes de água. Em volta de toda Jerusalém, seus corpos foram deixados para apodrecer, insepultos. Não passamos de piada para nossos vizinhos, pichações nos muros da cidade. Até quando temos de tolerar isso, ó Eterno? Vais guardar rancor de nós para sempre? Será que tua ira nunca esfriará? Se vais ficar irado, que seja com os pagãos, que não se importam contigo, com os reinos rivais, que te ignoram. Eles são os responsáveis pela ruína de Jacó, que destruíram e pilharam o lugar onde ele viveu. Não nos culpes pelos pecados dos nossos pais. Apressa-te e nos ajuda. Estamos com a corda no pescoço. És famoso por prestar socorro. Precisamos de um alívio, ó Deus. Afinal, tua reputação está em jogo. Tira-nos dessa confusão e perdoa os nossos pecados. O que mais sabes fazer. Não permitas que os pagãos nos perguntem com ar de zombaria: onde está o Deus de vocês? Saiu para almoçar? Vai a público e mostra a esses incrédulos que eles não podem matar teus servos e sair ilesos. Dá ouvidos aos prisioneiros que gemem. Perdoa os que estão no corredor da morte. Tu podes fazer isso. Paga na mesma moeda os responsáveis por essa situação. Que os insultos contra ti retornem para eles e os nocauteiem. Então nós, teu povo, a quem tu amas e de quem cuidas, te agradeceremos de novo e de novo e de novo. Contaremos ao mundo todo como és maravilhoso e digno de louvor. Eu quero falar um pouco com você e meditar à luz desse texto sobre a experiência da vingança. Quando nós lemos o texto bíblico, quando nós lemos a Bíblia, é fundamental que nós compreendamos que essa leitura, ela é uma interpretação. Todos nós interpretamos o texto e se dar conta desse processo é fundamental para que a gente seja apto e tenha um olhar atento para a gente fazer uma interpretação adequada. Quando eu falo interpretação, eu me refiro às lentes que nós usamos. O texto, quando ele é lido pelo leitor, não existe pureza nesse processo. A leitura ela não é pura, ela não é cristalina. Nós não entendemos de cara tudo aquilo que o texto está querendo nos dizer. Os nossos preconceitos, os nossos contextos, o que a gente aprendeu dos nossos familiares, o que nós aprendemos dos nossos professores e mestres, o nosso contexto cultural, social, econômico, tudo isso interfere no nosso olhar, nas lentes que nós utilizamos para fazer a leitura. Por isso que é preciso cuidado para que essa hermenêutica, esse processo interpretativo, ele aconteça de uma maneira adequada. O que chama a atenção no nosso meio é que muitos cristãos, muitos que se dizem parte do movimento evangélico brasileiro, muitas vezes acabam usando uma lente interpretativa do texto que não é condizente com o evangelho. Porque se nós somos evangélicos no sentido de sermos pessoas que aderiram ao evangelho, em especial aos ensinos de Jesus Cristo, que é quem nos conta as boas novas, e é daí que vem a palavra evangelho, boa notícia, nós somos obrigados a termos como lente interpretativa do texto Jesus Cristo. Caso contrário, caso nós usemos outras lentes, outros resultados vão acabar ocorrendo nessa leitura que vão nos levar a práticas e experiências muito complicadas.
É muito estranho que nós percebamos dentro desse movimento evangélico do qual nós fazemos parte, pessoas experimentando essa experiência da vingança. E a vingança, ela acaba sendo justificada por meio de textos bíblicos, que são lidos com uma chave de leitura inadequada, com lentes inadequadas. Então, por exemplo, quando a gente vê o salmista dizendo aqui: paga na mesma moeda os responsáveis por essa situação. Ou seja, uma lógica vingativa, um pedido para Deus, né, que tem a ver aqui com pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Isso vai na contramão dos valores evangélicos. E não é de se espantar que com essas lentes equivocadas, deixando Jesus de lado, nós percebamos, muitas vezes, evangélicos violentos, evangélicos que veem no outro, no diferente, de outro tipo de tradição, inclusive cristã, o inimigo. O católico é o inimigo. O vizinho que é da Umbanda, ele é do demônio. O ateu é alguém perigosíssimo que quer acabar com o mundo, que quer acabar com todos. Então é alguém a ser vigiado e monitorado, porque é alguém de muita periculosidade. Então, esse tipo de leitura faz com que o próximo ser humano seja visto como alguém a ser combatido. Isso vai na contramão do Evangelho, porque o Evangelho nós aprendemos que o próximo, o nosso próximo, as pessoas que estão próximas a nós, é justamente nessa relação em que há o espaço para a manifestação do amor divino, onde há o espaço para a manifestação da misericórdia, da graça. Quando nós olhamos o próximo como nosso inimigo e nós deixamos de dar a outra face, deixamos de interceder por aqueles que não gostam de nós, nós rejeitamos os ensinamentos de Jesus e nos agarramos a um pensamento vingativo, retributivo, contrário aos valores genuinamente evangélicos. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado, muitas vezes, com aquilo que a gente ora, com aquilo que a gente canta. Tem canções por aí que dizem e trabalham na chave da vingança. Que um dia, olha, você vai me ver lá no palco, e aí sim você vai ver. Então você percebe que há esse ambiente vingativo e bélico não somente entre o crente e o descrente, ou o crente ou o fiel de uma outra confissão, de uma outra religião, mas há dentro da própria igreja um ambiente de competitividade, um ambiente de vingança, um ambiente de troca, de barganha, de agressividade. Isso tudo, novamente, vai contra a lógica do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, quando nós lemos esse texto, obviamente a gente sabe que se trata de uma poesia, se trata de alguém que está vendo e perplexo diante das atrocidades que estão acontecendo aqui dentro desse contexto. Mas a gente não pode, à luz dessa oração do salmista, arrancar daqui o pretexto para que nós tenhamos um tipo de atitude vingativa no mundo. Muito pelo contrário, nós precisamos ler esse texto com as lentes de Jesus para que a nossa leitura ela seja purificada e para que nós sejamos iluminados pelo Espírito, para que a revelação faça sentido em relação ao valor evangélico que ela possui, em relação à boa notícia que ela é para o coração e para a vida da humanidade. Então, que Deus nos livre de termos a nossa mente poluída com um tipo de espírito que não seja o espírito de Jesus. Que Deus nos livre de sermos, entre aspas, iluminados por espíritos ou ídolos que nos levam a ter uma atitude vingativa para com o próximo, a desejar a morte do próximo, a desejar a eliminação do outro. Que Deus nos livre e que sejamos sempre alinhados ao Espírito Santo que nos ilumina para entendermos a Escritura. Espírito Santo esse que é Espírito de vida, Espírito de graça, Espírito de misericórdia, Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do Nazareno. Que Deus possa te abençoar e te iluminar. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Pai,
Obrigado por Jesus, que nos revela o Senhor, nos revela o Pai de amor, que nos ama, com misericórdia, com graça. Que em nome de Jesus tenhamos o teu olhar para entender as Escrituras, tenhamos o Senhor como chave de leitura, para que possamos obter da tua palavra tudo aquilo que está devidamente alinhado com os valores do teu reino. Nos ajuda, nos dá discernimento e nos ilumina, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.